Muito bom dia, seus degenerados. Vocês já assistiram Simpsons? Os Simpsons é o melhor desenho de todos os tempos, porque ele não é family friendly. Não é tão pesado quanto South Park, mas ele zoou até sua mãe. Os Simpsons foi criado em 1987 pelo Matt Groening. Ele tem 30 temporadas e 662 episódios, pelo menos os que foram pro ar, porque muitos foram excluídos por serem muito pesados ou até muito macabros. Eu tava vasculhando a internet pra achar alguma coisa bizarra pra trazer aqui pro canal, e eu achei um episódio que foi banido pelos próprios criadores. Um episódio dos Simpsons que foi criado em 1989, a morte de Bart Simpson. Você sabia que a Fox tem uma forma muito estranha de contar os episódios dos Simpsons? Eles simplesmente não querem contar alguns episódios, por isso que a contagem não é tão precisa. A razão para isso é um episódio que foi banido da primeira temporada. Encontrar detalhes sobre esse episódio perdido é difícil. Ninguém que tenha trabalhado no programa gosta de falar disso. O que a gente sabe é que esse episódio perdido foi totalmente escrito pelo Matt Groening, que é o criador da série. No meio da produção da primeira temporada, o Matt começou a ficar meio estranho. Ele tava muito quieto, parecia nervoso e mórbido. Se você falar disso pra qualquer um que trabalhava com ele na época, essa pessoa vai ficar muito puta com você. Eles te proíbem de mencionar qualquer coisa desse episódio pro Matt. Os episódios não eram criados na mesma ordem que eram lançados, então cada episódio tinha um código de produção pra identificar. O número de produção desse episódio era 7G44. O título dele era Death Bart. Ele nunca foi traduzido pro português. Seria algo do tipo A Morte de Bart. Além deles ficarem putos, se você perguntar desse episódio pra alguém que trabalhou no programa, os caras vão fazer de tudo pra você nunca conseguir falar com o Matt Groening. Em um evento eu segui ele depois que ele falou com a plateia, e eventualmente eu tive a chance de falar com ele a sós depois que ele saiu do prédio. E ele não parecia triste por eu ter seguido ele. Provavelmente ele tava esperando um encontro normal com um fã. Mas quando eu mencionei o episódio perdido, toda a cor desapareceu do rosto dele. Ele começou a tremer do nada. Quando eu perguntei se ele poderia me contar mais detalhes, a voz dele começou a embargar como se fosse chorar a qualquer momento. Ele pegou um pedaço de papel, escreveu alguma coisa nele e deu pra mim. Ele implorou que eu nunca mais falasse do episódio de novo. No pedaço de papel tinha um endereço de um site, e eu prefiro não dizer qual era por razões que você vai ver agora. Eu coloquei o endereço no Google e fui parar num site que era totalmente preto, exceto por uma linha de texto em amarelo com um link de download. Assim que o arquivo foi baixado, meu computador ficou louco. Era o pior vírus que eu já tinha visto. Nem restaurar o sistema adiantou. Eu tive que formatar o computador inteiro. Mas antes de fazer isso, eu copiei o arquivo em um CD. Tentei abrir no computador que agora estava vazio, e como suspeitava, tinha um episódio dos Simpsons nele. O episódio começava como qualquer outro, mas tinha uma qualidade de animação horrível. Era igual a animação do episódio de Uma Noite Encantada, só que da versão original. Se você não conhece a versão original dos Simpsons, eu vou deixar um trecho aqui pra vocês verem. Ela já é bizarra por si só. Bad news, drivers! But there's hardly oatmeal, and fresh squeezed OJ, and whole wheat toast. Rubbernecking and melon rustling going on, so expect delays up to 3 hours. Meanwhile, hey, Donut! Bart, there's one left and it's mine. Springfield Arts and Crafts Festival on Beach Street, and there's a multiple fender bender outside the Mine, Dad! Clear if I were you. And now here's a traffic update. O episódio tinha uma animação parecida, só que era bem menos estável. A primeira cena era razoavelmente normal, mas o modo como os personagens agiam estava um pouco diferente. O Homer parecia bravo, Marge parecia deprimida, a Lisa parecia ansiosa e o Bart parecia ter um ódio genuíno pelos pais. Sit down! Do you have any questions? Yeah. Bart! O episódio era sobre os Simpsons indo pra uma viagem de avião. Perto do fim da primeira cena, o avião tava decolando, o Bart tava zoando como sempre. Entretanto, quando o avião já tava mais ou menos uns 15 km de altura, o Bart quebra uma janela e é sugado pra fora. E ele cai do avião e morre. Eu vou tentar censurar algumas imagens porque são meio perturbadoras. O YouTube não me permite mostrar. No começo da série, Matt tinha uma ideia de que o estilo de animação do mundo de Os Simpsons representaria a vida, que a morte tornaria tudo mais realístico, e isso foi usado nesse episódio. A imagem do cadáver de Bart era irreconhecível, como uma coisa horrorosa. Eles tinham a vantagem de não ter animado essa parte e fizeram um desenho
praticamente fotorrealístico do seu corpo morto. A primeira cena termina com a imagem do cadáver de Bart. Quando a segunda cena começa, o Homer, a Marge e a Lisa estão sentados na mesa, chorando. O choro continua por muito tempo e fica cada vez mais doloroso. E soa muito realístico, mais do que você pode achar possível. A animação começa a piorar quanto mais eles choram. Você pode ouvir gemidos ao fundo. Esse choro se estende por toda a segunda cena. A terceira cena começa com um título dizendo que 1 ano se passou. O Homer, a Marge e a Lisa estão extremamente magros. Parece que usou crack. E ainda estão sentados na mesa. Não há sinal da Maggie ou dos animais. Eles decidem visitar o túmulo do Bart. Springfield está totalmente deserta. Enquanto eles andam até o cemitério, as casas ficam cada vez mais destruídas. Todas parecem abandonadas. Quando eles chegam no túmulo, o cadáver do Bart está exposto, caído na frente da lápide, parecendo o final da primeira cena. Aí a família começa a chorar de novo. Depois eles param e ficam encarando o corpo do Bart. A câmera foca no rosto do Homer. De acordo com alguns resumos, o Homer conta uma piada nessa parte, mas não dá pra ouvir na versão que eu vi. Não dá pra entender nada que o Homer fala. Aí a cena se afasta enquanto o episódio termina. Nos túmulos, no fundo, tem os nomes de todos os convidados especiais dos Simpsons. Alguns ainda não tinham aparecido no programa. Já outros ninguém nem tinha ouvido falar em 1989. Todos tinham a data da morte deles. Para convidados que morreram recentemente, tipo o Michael Jackson e o George Harrison, as datas estão de quando eles deveriam morrer. Anos depois, logo após o lançamento do filme dos Simpsons em 2007, a empresa pediu para a nova equipe fazer uma nova contagem de episódios produzidos até aí. Só que eles repararam que a primeira temporada era a única que não tinha Treehouse of Horror, que são aqueles famosos episódios de Halloween com cenas perturbadoras e macabras. Oficialmente, isso foi pensado a partir da segunda temporada, mas talvez seja mentira. Talvez haja um na primeira temporada, e que talvez seja aquele episódio, o Death Part. E essa foi a história bizarra de hoje. Da última vez eu trouxe uma história do GTA San Andreas sobre a morte do CJ. Se você quiser ver, eu vou deixar um card aqui em cima, mas eu aconselho que você não veja, porque ficou uma bosta. Mas esse episódio dos Sims eu fiquei com medo, de verdade. É bizarro demais. Assistir aquilo perturba a cabeça da gente. E eu não aconselho que você vá atrás desse episódio se você for menor de 18 anos. Na verdade, se você for maior de idade, você também pode ficar perturbado, mas aí é por sua conta e risco. Ou também você vai acabar achando coisa que você não quer, ou vai acabar colocando uma porrada de vírus no seu computador. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva nesse canal, ative o sininho pro YouTube poder te notificar quando sair mais porcaria como essa. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, se você conhece esse episódio ou se você já viu ele em algum lugar. Me segue no Twitter, eu não sei usar, mas eu tô aprendendo. E até o próximo vídeo.